as pessoas podem chamar de anjo da guarda, né? Mas você pode entender que esse anjo da guarda é um mentor que toma conta da sua encarnação no bom sentido. Está te amparando, não interferindo no seu livre-arbítrio. E você pode se conectar com essa presença. Assim como você pode se conectar com presenças espirituais de egrégoras maravilhosas voltadas para a proteção do teu lar, para a abertura dos seus caminhos através de elementos que o Criador, Deus Todo-Poderoso, colocou aqui. E nós precisamos o quê? Pegar uma planta, pegar uma vela, sentir uma conexão com o cristal e realizar a ligação de uma forma abençoada. E por falar em cristais, né, em pedras, a gente tem algumas aqui na mesa, o pessoal já deve ter visto, e outros elementos que nós vamos realizar uma ritualística de consagração aqui. A dúvida que as pessoas têm muitas vezes é que elas querem ter cristais na casa delas, elas querem realizar, às vezes por achar bonito, né? Mas existem cristais que são verdadeiros, pedras que são ali muito mais conectivas e cristais que são falsos, né? Sim. E como que a pessoa consegue fazer essa distinção, né? Gente, existem várias formas para entender. Não sei se você sabia disso. Você sabia que existia cristal falso e cristal verdadeiro? Gente, comenta aqui no chat que eu quero saber, se vocês já estão antenados. Antes de eu explicar algumas formas de identificar os cristais falsos e verdadeiros, é importante relembrar a história de um cristal, como funciona esse elemento tão importante para a nossa vida, que trabalha não só a energia pessoal, mas a energia das plantas, dos animais e da nossa casa, dos ambientes, tá? Então, o cristal, quando ele nasce na natureza, eu trouxe até algumas drusas de ametista aqui, diversas drusas. Vou pegar essa daqui como exemplo. Aqui na frente, a gente tem a própria ametista, né? E aqui atrás, a gente tem o processo de formação rochosa dela, certo? Então, se a gente reparar, aqui tem muitas camadas diferentes. Acho que talvez você não esteja vendo com tanta clareza, porque a câmera está um tiquinho longe. Mas tem uns desenhos nessa drusa até que ela nasce, essa parte roxa, né? Que é o que a gente vê quando ela nasce, digamos assim. E o que acontece? Os cristais, eu costumo dizer que eles são pendrives energéticos. Então, eles carregam memórias de muito tempo de existência, desde Lemúria, de outras civilizações. E o interessante dizer também que o cristal não é uma coisa nova, gente. As antigas civilizações usavam, os indígenas usam, os maias, os incas usavam. Então, é interessante trazer isso porque são diferentes povos em diferentes localidades do mundo, do planeta Terra, que identificam a força desses elementos, né? E como eles reverberam na nossa vida e nos espaços. Então, vamos fazer um retroativo. Quando o cristal ele nasce na natureza, pode ser desde da lava dos vulcões, pode ser por pressão da terra. Então, cada tipo de cristal ele nasce de uma forma diferente, vamos colocar assim. E para ele chegar até você, ele viveu muita coisa, certo? Então o cristal, ele passou por um processo de mineração. Nesse processo de mineração, às vezes tem muito acidente do trabalho, né? Porque é um campo ali de trabalho meio desafiador. Tem muito problema de trabalho escravo na mineração de cristais, por isso que é importante também você saber da onde você compra. Depois que a pessoa faz a extração, a mineração desse cristal, esse cristal ele vai para um depósito, desse depósito ele vai para uma transportadora, que vai para um atacadista, que vai para a transportadora, que vai para a loja até chegar a você. Você consegue entender que além dos anos que ele está na natureza, ele passou por uma série de processos, então ele carregou muitas memórias até chegar até você, certo? Então, o primeiro ponto sobre os cristais.
qualquer cristal que você comprar ou que você ganhar, você vai fazer uma limpeza energética nele. Por quê? Às vezes ele pode estar com alguma frequência não tão elevada. Então, quando você faz esse processo de limpeza energética, você está resetando essas questões e mantendo, claro, a sua potencialidade, as suas características naturais. No caso aqui, eu trouxe 3 ametistas de qualidades diferentes, mas a gente já fala sobre isso. Então, a ametista, a principal característica delas, acredito que vocês saibam, é a transmutação energética, né? Então, ela vai fazer todo esse trabalho de transmutar as energias densas em amor, ela vai ajudar também na conexão com o divino. Quem tem problemas para dormir, não tem um sono tão legal, ela também pode ajudar nesse sentido, tá? Então, ela traz aí várias características naturais. Nós podemos também fazer a programação de cristal. Sim, os cristais, eles são programáveis. Também vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas entrando no ponto dos cristais falsos e verdadeiros, por que é importante você entender pelo menos um pouco sobre esse universo? Para você não ser feito de trouxa. A verdade é essa. Você vai, mesmo as lojas maiores que vendem cristais, ou as lojas menores, sempre tem um cristal que é falso. Não é porque aquelas pessoas são de má fé, não é, a questão não é essa. Às vezes até pode ser, mas a maioria não é. É que já se criou uma prática em relação a isso, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos também, e eu vou trazer algumas formas que você pode usar para identificar esse cristal, se é falso ou não. Claro que se você compra o cristal pela internet, não tem como você identificar ali na hora, né? Porque você vai receber esse cristal, você vai saber se é vidro, se é resina ou se realmente é cristal a hora que chegar na sua casa. Então, por exemplo, aqui, opa, bati no microfone. Vamos lá. Aqui eu tenho uma pedra do sol. Esse cristal, ele é vendido nas lojas como pedra do sol. Ele é um cristal com uma cor um pouco terracota, ele tem uns brilhos, é lindo, 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 lindo. Mas isso daqui é resina, gente. Isso daqui é resina. Então, as pessoas que compram esse cristal, eles compram enganados. A verdadeira pedra do sol é essa daqui. Vou pegar as duas para você comparar. Você está vendo que a pedra do sol original, ela não tem esse brilho, ela não tem essa cor. Então, visualmente, ela não chama tanto atenção, tá? Aqui eu trouxe outro exemplo também, que é a pedra da lua. Então, essa é a pedra da lua versão resina, e essa é a versão verdadeira. Você tá vendo que ela é branca com pontinhos pretos? Parece um dálmatas essa daqui. Então, vamos lá. Como que a gente pode identificar um cristal falso, um cristal verdadeiro? Primeira coisa, temperatura. O cristal verdadeiro, ele sempre vai ter uma temperatura mais gelada do que uma resina, tá? Então, eu, Kelly, quando eu vou comprar cristal e às vezes eu tô em dúvida, eu pareço uma louca na loja, gente, porque eu coloco aqui na bochecha porque é uma pele um pouco mais sensível. Então, dá pra gente ter essa clareza de diferença de temperatura. Ou você pode colocar também em cima da palma, em cima da mão, tá? Pra fazer essa comparação. Outro ponto é que os cristais falsos, eles têm pesos diferentes também, né? A composição de um cristal verdadeiro, por ter muitos minerais e tudo mais, ela é um pouco mais pesada, tá? E outro ponto que eu trago aqui para vocês, mas é um ponto que já adianto, que é para você ter muito cuidado se você for testar dessa forma. Presta atenção aqui, cuidado para você não se machucar, certo? Vamos lá. Um cristal falso, se você fizer o teste do fogo, ou seja, pegar um isqueiro e ficar aqui, ó, com o isqueiro nele, ele vai começar a soltar um cheiro ruim, ele vai explodir, ele vai estalar e ele vai trincar, que foi o caso desse daqui, meu. É que talvez você de casa não vai conseguir ver com tanto detalhe. Coloca ali perto, Fael, vê se
Vê se dá pro pessoal Esse ver. daqui, nitidamente, ele é Mostra a sintético, pontinha, né? que tá toda ferrada ali. Não sei se vai focar, gente. Pera aí, estamos tentando organizar aqui. Aí sim, o Iago tá... O Ó, Mihael colocou ótimo, ali. assim dá para ver melhor. Eu fiz o teste do fogo nesse cristal que é resina, né? Então ele explodiu na minha mão e eu quase me machuquei, tá? Então, o cristal verdadeiro, muitos deles é formado a partir de lava de vulcão, gente. Você acha que um foguinho de isqueiro vai fazer isso aqui? Não, né? Afinal, ele nasceu dessa forma. Então, esses são 3 pontos que eu acho que já vai trazer aí bastante clareza para você na hora de você escolher o seu cristal e identificar se é real ou não. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que é um caso importante também de falar. O famoso citrino. Quem aí tem citrino em casa? Quem aí gosta de citrino? O citrino é um cristal que trabalha a energia da prosperidade. E a gente está falando de prosperidade não só no financeiro, tá? A prosperidade ela vai muito, mas muito além do financeiro. Se você tem uma saúde boa, você tem uma saúde próspera. Se você tem um casamento estável, você tem um casamento próspero, certo? Então, qual que é o caso do citrino? Existe o citrino natural e a ametista queimada. Sim, gente, esse cristal roxinho, quando ele é submetido assim, uma alta temperatura, ele pode mudar de cor e ficar amarelinho, tá? Ele é um cristal falso? Não, mas ele passou por um processo para mudar de cor, certo? Então, o que acontece? Se você colocar ele no seu ambiente, como é que ele vai trabalhar? Como um citrino ou como uma ametista? Responde aqui no chat, que eu quero saber. A essência dele é uma ametista, por mais que ele está com a roupagem de um citrino, certo? Então, nesses casos, o que você pode fazer? Você pode programar esse cristal para ele funcionar como uma ametista, tá? Então, aqui eu trouxe, só a efeito de comparação, o citrino verdadeiro e a ametista queimada. A coloração ela é bem diferente, tá? A ametista queimada ela fica com um amarelo mais vivo. Dá para você ver claramente a diferença. Normalmente o citrino verdadeiro é bem mais caro também, tá? Então por isso que tem muita gente que recorre ao citrino, a ametista queimada. Então sim, você pode ter a ametista queimada na sua casa, mas tenha consciência que ela vai estar atuando como uma ametista e não como um citrino. Aí para atuar como um citrino você tem que fazer a programação, tá? Mas aí é papo para parte 2, tá bom? Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.